Se você é daquelas pessoas que gostaria de iniciar um projeto ou tem algum plano muito bom para a sua vida, mas tem medo de começar a executá-lo porque acha que está faltando alguma coisa, eu te aconselho, invista o pouco que você tem, porque esse investimento pode representar o começo de algo grande. Eu sou Lalita, sou praticante de Bhakti Yoga, idealizadora do método Gastronomia com a Alma, método Eixo que você ainda vai ouvir falar e vai se interessar em conhecer mais detalhes sobre ele. E eu transmito aqui conhecimentos que foram tão importantes para a minha vida pessoal e que eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com vocês. E garanto para vocês que esse conhecimento não foi baseado na leitura de um livro, ou da obra de algum autor, ou de um cientista famoso, ou foi algum curso que eu fiz, espetacular, alguma vivência incrível que eu tive. Não, este conhecimento é baseado nas palavras que Deus vem dizendo à humanidade em diversas situações e contextos, desde que o universo foi criado. Isso mesmo, isso tudo está contido nas escrituras védicas, nas escrituras milenares, que a gente chama escrituras milenares do yoga, mas são os ensinamentos védicos, ensinamentos esses que vieram lá do Oriente, aqui para o Ocidente há pouco menos de 60 anos, com maior força e com maior determinação. Então, acreditem, é uma coisa séria, é uma coisa que realmente pode modificar tremendamente a sua vida. Então, investir o pouco que você tem significa que você está demonstrando que tem autoconfiança, que você tem fé, que você acredita no seu propósito, você acredita que isso que você idealiza fazer, esse negócio, pode dar bons frutos. Não adianta ficar esperando, muitas vezes a gente cai numa zona de conforto, porque fica esperando que algo melhor aconteça para poder a gente começar a executar o serviço. E muitas vezes a gente acaba se acomodando. Esse é um grave perigo que a gente corre. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, lembra da parábola da história dos talentos, né? Que Jesus conta lá para os amigos dele, que ele fala, né, lá na pregação dele, né, que ele conta a história de um senhor que saiu e que deixou alguns talentos com alguns servidores. Um guardou os talentos com medo de gastar, com medo de perder, de acontecer alguma coisa, guardou embaixo da terra. O outro duplicou, o outro quadruplicou a quantidade de talentos que ele ganhou. Então, tudo isso depende de cada um, o que ele vai fazer com os talentos que ele está ganhando, com as oportunidades que estão vindo para a vida dele, que proveito que ele está tirando dessas oportunidades. E não existe essa história de achar que um tem mais sorte ou que alguém é mais bem-sucedido que você porque tem melhores condições. A melhor condição que a gente pode ter, e que isso ninguém tira de nós, ninguém também dá para a gente, é a determinação, é o desejo, é a vontade de investir, mesmo que seja pouco, mas acreditar que aquele sonho, que aquele projeto pode crescer e pode ser uma coisa muito boa. Se a gente não acredita nisso, como é que a gente vai tirar do papel? Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos exemplos a gente vê por aí de pessoas que dedicaram suas vidas mesmo atrás de um sonho e que conseguiram conquistar este sonho. Agora, isso tudo que eu estou falando, a gente pensa muito do lado material, né? Mas eu queria aqui que você refletisse principalmente na questão espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? O que você tem feito para poder progredir em termos de espiritualidade? Porque muitas vezes a gente acha que a gente até aprendeu, isso é uma coisa tranquila. É muito comum a gente achar que porque a gente frequenta algum grupo de estudos, a gente participa lá, dedica algumas horas da nossa semana para poder participar de algum estudo, isso é suficiente para a gente poder avançar espiritualmente. Muitas vezes a gente nem sabe que existe essa possibilidade da gente evoluir com a nossa espiritualidade e que a fonte da nossa felicidade consiste nessa busca dessa evolução. Isso é fato, gente. Isso é uma
uma coisa tão prazerosa, que eu convido que todos vocês, invistam mais, que vocês pensem bem no que vocês estão fazendo para desenvolver a sua espiritualidade. O que você está fazendo com o pouco que você tem, com o pouco de tempo que você tem, para poder ler um livro, para poder ouvir alguma live, para poder investir nesse lado nosso, que é o lado antimaterial, mas que é o lado eterno, é a riqueza que nem a traça, nem a ferrugem consomem. E que muitas vezes a gente deixa de lado. A gente esquece completamente disso e fica só focado no modo material. Pense bem, invista o pouco que você tem, não fique esperando grandes coisas não. Vá, comece a correr atrás. E que você vai ver quanta coisa boa pode acontecer na sua vida. Eu agradeço muito a sua atenção e Hare Krishna.